Suba. Hino, pregação, meu esposo Armando José Rua, né, pastor Armando José Rua, uma tarde abençoada. Que Deus abençoe cada um que está aqui nessa tarde. Eu agradeço a cada um do Face e do YouTube. Deus abençoe. Vamos começar a ler um versículo em Salmo 3, primeiro. Senhor, como tens multiplicado os meus adversários, são muitos que levantam contra mim. Muito diz, na minha alma não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde os teus santos montes. Já deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que puseram contra mim ao meu redor. Levanta-se, Senhor, salva-me, Deus, pois é o meu. Feriste os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre a salvação vem do Senhor sobre o teu povo. Seja a tua bênção. Amém? Aqui está falando, né, que a salvação vem do Senhor. A salvação vem para aquele que busca ao Senhor, que está junto na presença de Deus. Você que tem fé, você que quer alguma coisa, que Deus te dê alguma coisa de vitória, uma bênção, um emprego, um trabalho, busca ao Senhor que Deus te dará. Tenha certeza disso. Porque só Ele é o único que dá tudo que a gente pede. Se a gente pede e busca, com certeza Ele vai te dar. Porque com certeza Deus dá a cada um de nós. E a minha bênção, eu creio que está chegando, está perto, né? A bênção de cada um, só é a gente buscar. Ter fé que Deus vai dar. Amém? Eu vou lavar o hino agora, em nome de Jesus, para a honra e a glória de Deus. Amém? Cada um que está chegando, vai ficar com a gente nessa tarde de sábado. Amém? Quero mandar um abraço para todos lá do YouTube e daqui do Face. Amém? Nessa tarde de louvor. De louvor não, é de ensinamento da Bíblia, né? Meu esposo Armando José Rua, né? O pastor Armando José Rua nessa tarde. Daqui a pouquinho eu estarei com vocês nessa tarde de sábado. Amém? E que Deus abençoe a cada um de nós. Eu vou louvar o hino 115. Gente, eu não sou cantora, mas eu gosto de louvar ainda da harpa. A gente canta para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar,
se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e a vinha do Senhor. Meu desejo é orar, acharais também lugar, se na vinha do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a cada um nessa tarde, né? Um abraço, um beijo para todos vocês daí do YouTube e daqui do Face. Que Deus abençoe cada um. Vou passar agora o pastor Armando Zé Rua. Que Deus abençoe. Boa tarde, amigo, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais o terceiro sábado hoje. Esse programa, por enquanto, intitulado Apocalipse através da Bíblia. Meus irmãos, por que Apocalipse através da Bíblia? Sentindo a necessidade de levantar para falar das coisas de Deus, tenho por necessidade falar para os últimos tempos que estamos vivendo. Portanto, nós vamos estar buscando um pouco de conhecimento sobre o que está acontecendo nos últimos tempos. Mas primeiro nós vamos pedir a bênção de Deus nessa tarde. Oremos. Senhor meu Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus eu te peço nessa tarde, Senhor, que seja conosco. Venha, Senhor, comprovar, aprovar o nosso trabalho nessa tarde. E pode ser que milhares e milhares de pessoas poderão estar se unindo para esta batalha, para o conhecimento, Senhor, das suas profecias, das profecias que tem mandado para o seu povo. As promessas, porque muitas vezes senti, ó Pai, somos como ovelhas desgarradas, mas sabemos que promessa temos nós de que estaria conosco todos os dias. Agora, Senhor, preciso do Senhor, nós precisamos de Ti. Acampa Teus anjos em volta da Tua igreja e prepara o coração e a mente de cada um. Eu te peço em nome de Jesus, seja conosco, Senhor. Prezados irmãos, é como eu estava falando, a necessidade de lembrar que uma vez Deus nos prometeu estar conosco, o Senhor Jesus nos prometeu assim. De gênios para cá, o Senhor tem nos feito promessa e fez-nos saber dos acontecimentos finais. E eu sinto, como ministro da palavra de Deus, como ministro do Senhor, que fui chamado bem novo, ainda bem jovem, eu entendi até hoje uma coisa. Os irmãos dirigindo as suas igrejas, grandes igrejas ou pequenas, têm esquecido principalmente do que é mais importante dentro das igrejas, a evangelização. E quero chamar a atenção de meus irmãos pastores, dirigentes de igreja. Nos últimos tempos está faltando mais o ensino. Aqueles chamados, os pastores muitas vezes têm desprezado este dom que Deus tem colocado nas suas igrejas. Que pastor
é pastor ou é pastor evangelista. Mas sendo evangelista, sendo pastor evangelista, o evangelista, o pregador do evangelho, tem que estar livre, incentivado para pregar o evangelho, porque esse pregador dentro de uma igreja é bom mesmo a ter para o pastor. Porque um pregador, um evangelista, como o Senhor tem orientado o pregador, ele é como um profeta. É como aquele que na hora certa, mesmo ele sem saber, ele está confortando toda a igreja e trazendo até palavra para ajudar o pastor a estar de pé. Portanto, hoje, muitas igrejas têm feito de evangelista como sendo apenas um distribuidor de folheto. Aquele que tem a obrigação de ir buscar as pessoas da vizinhança para a igreja. É também, mas isso é trabalho de toda a igreja, dos diáconos, mesmo do pastor, e o evangelista tem que estar livre, incentiva mais, e ninguém nem vê evangelista na igreja mais. Os pastores não incentivam os evangelistas. Eu fui chamado para evangelista ainda muito novo, já tem mais de 50 anos que eu sirvo a Deus como ministro do evangelho. Mas naquele tempo que eu era mais novo, fui consagrado evangelista e considero um evangelista. Hoje os irmãos me chamam de pastor, me consagram pastor, mas eu me considero até hoje um evangelista para confraternizar com meus irmãos que estão pregando o evangelho. Porque muitas vezes uma mensagem que o evangelista traz, ela não veio apenas do seu coração, mas do coração de Deus. Eu quero ler uma passagem aqui para meditação, em Lamentações. Lamentações, começo no capítulo 4, versículo 1, como Jeremias lamentava sobre as condições da igreja, do povo de Deus. Versículo 1 diz assim: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro puro e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua. Os preciosos filhos de Sião, avaliados a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do olheiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe reparte. Os que comiam comigo comidas finas agora desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam monturos, porque maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual foi subvertida. Portanto, meus amados irmãos, é importante nós meditar nessa palavra de Jeremias que está em Lamentação. Jeremias foi o profeta do tempo que Nabucodonosor sitiou Jerusalém e levou cativo aos judeus. E lá tinha muitos profetas, muitos sacerdotes, mas muitas vezes eles ficaram contra as profecias de Jeremias e até prenderam, tentaram tirar a vida. Isso mesmo, os profetas, os falsos profetas e os sacerdotes.
porque todos estavam. Por isso que ele lamentava. Como o ouro está envelhecido. O ouro está envelhecido. Chegou um irmão aqui que há muito tempo... Ele pegar o telefone, pode sentar aí. E há muito tempo eu não via ele. Mas vamos continuar. Meus prezados irmãos, portanto, o que Jeremias queria dizer, que os filhos de Israel era considerado como ouro puro. Mas aqui ele fala como o ouro envelheceu. Eu nunca vi ouro envelhecer, mas o povo de Deus, como ouro puro, estava semelhante ao ouro envelhecido. Não dava mais o seu brilho, pois não tinha mais a graça do Senhor. Portanto, meus irmãos, desta vez, o único que foi fiel ao Senhor dos profetas foi Jeremias. Por isso ele ficou em Jerusalém, lamentando sobre os descombros, sobre as ruínas de Jerusalém. Só tem uma coisa que nós temos que prestar atenção. Muitas vezes as pessoas ficam olhando lá em Jerusalém e hoje nós estamos semelhante àquele tempo. Aquele tempo, qual era o maior pecado do povo de Israel? Acreditar mais nas riquezas, no poder do homem, no poder do governo, nas forças deles aqui materiais. E esqueceu que o Senhor era o seu rei. Porque, embora tinha rei escolhido pelos homens, mas aquele era os remanescentes de um povo que Deus tirou do Egito, abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão, derrubou muralhas, conquistou grandes nações. Assim Deus agindo em prol do seu povo. Deus até parou o sol quando Josué lutava contra os seus inimigos. E o sol parou para que desse tempo eles vencer a guerra. O Senhor é rigoroso quando está agindo a favor da sua igreja. Mas daquela vez, Israel tinha esquecido de toda essa graça e quem comandava era o Senhor. Portanto, Deus ordenou que Nabucodonosor invadisse e levasse cativo o povo de Deus para a Babilônia. E então, lá na Babilônia eles viveram, mas uma observação eu vou dizer para vocês, irmãos, medita como foi isso. Uns 12 profetas menores, depois tem os outros profetas, Daniel, Ezequiel, foi praticamente todos no tempo desse cativeiro do povo de Babilônia. No tempo, antes, na preparação, no tempo que viveram. E se nós for ver através da Bíblia, foi aonde Deus mais esteve presente com o seu povo. Isto é, aqueles que obedeceram. Foi lá na Babilônia cativos, lá que Daniel foi salvo da boca dos leões. Foi lá que os 3 companheiros de Daniel livrou da fornalha de fogo. Nós estamos vivendo dias semelhantes, irmãos. Tempos que os pastores esqueceram desta bênção. Muitas vezes dos pregadores, os verdadeiros pregadores da palavra de Deus dentro da igreja. Encosta eles para lá, prende e não deixa eles fazer a obra do jeito que é. Está parecendo no tempo que obrigaram a Jeremias a calar a boca, mas ele não calou, ele fez a obra que Deus mandou. E não era só ele profeta lá não, tinha tantos, desta vez, que Nabucodonosor levou cativo o povo de Deus. Mas ele foi fiel, se fosse possível até a morte, foi preso e por muitas vezes apanhou e tudo, mas cumpriu a sua morte. E aqui ele está lamentando. Como o ouro envelheceu,
o povo de Deus avaliado como ouro puro, já não é mais, não brilha mais. E ainda fala, até os chacais são da família dos caninos que vivem, dos cachorros lá no mato, até eles abaixam e dão de mamar aos seus filhos. Mas até os chacais, está aqui, versículo 3, até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. Porque a avestruz, quando ele tem o seu filho, quando o ovo choca, o avestruzinho já sai para lá e vai cuidar da vida. Como eu já vi falar na história, fala que eles nem cuidam dos filhos. Assim, muitas vezes, o povo de Deus estão esquecendo. Ninguém consegue falar mais. Por que eu estou intitulando essas lives no sábado de Apocalipse através da Bíblia? Porque isto aqui faz parte dos acontecimentos que foram e que é e que vai ser. Antes nós tínhamos lido as 2 últimas igrejas de Apocalipse e nós estamos neste mesmo sentido. Portanto, quem serve ao Senhor fielmente, ele nunca vai ficar decepcionado. No sábado passado, eu citei uma parte, um versículo da Bíblia, e eu não falei aonde estava no versículo, porque às vezes a gente não lembra. Estou fazendo 70 anos, já não tenho uma mente de jovem para lembrar na ponta da língua. Capítulo e versículo. Mas eu estou fazendo o possível daquilo que a gente cita e não pode dar o endereço dentro da Bíblia para os irmãos, de no outro sábado seguinte já está passando. É quando eu disse que Isaías diz, é o capítulo 35, versículo 8 e 10. Versículo 8 e 10. O pastor Benedito era para estar aqui comigo hoje, que ele estaria me ajudando de buscar esses textos e lendo. Isso é fundamental, mas ele ainda vai estar aqui comigo para nós estar trabalhando juntos. Então, portanto, mas vamos devagar, nós temos muito tempo, muito sábado. Se o tempo passar muito agora, nós continua no outro sábado, eu prometo. É isso aqui, ó. Isaías capítulo 35, versículo assim, é o versículo 8 que fala: e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Os irmãos entenderam, irmão? Às vezes muitos irmãos simples, humildes, que às vezes o povo pensa, ele é louco. Aquele irmão é formado em teologia, muito sábio, muito inteligente aos olhos dele, e às vezes despreza um irmãozinho que às vezes está dia e noite pensando em servir ao Senhor e pensando lá em cima, ó, que é lá que tem que estar ligado o pensamento, principalmente dos pregadores do Evangelho. Porque se os pregadores do Evangelho não for luz para o mundo, como que vamos convencer ao mundo que Jesus Cristo é o Salvador? Mas por isso Isaías dizendo: e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, porque na servir ao Senhor não é conceito de religião, não é modo de se vestir,
não é o modo de se comportar que muitas igrejas se chama doutrina, mas sim o coração puro. Um coração que tem a justiça do amor, porque essa vem do coração de Deus. Portanto, irmãos, às vezes fala, eu sou isso e aquilo, mas simplesmente um irmãozinho simples, pô, fala, ele é louco. Mas aqui está falando, para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Quando eu comecei a pregar o evangelho, quando eu pregava, começamos a igreja do avivamento lá em Montes Claros, no bairro dos Santos Reis. Tinha vários pregadores, pastores, evangelistas formados no instituto aqui de Pindamonhangaba, instituto Seminário da Assembleia de Deus. Muitos evangelistas, muitas pessoas letradas, e de repente entre nós pintou um irmãozinho lá, não sabia nem ler um versículo da Bíblia. Esse irmão chegou com tanta força, com tanta fé, que a gente só via milagres acontecer através das orações, e o homem, aquele irmão, pregava eloquentemente, que ganhou muitas almas para Jesus. A Suécia salariava muitos obreiros, era ganho o salário que vinha da Suécia, mas era permitido que os evangelistas, os obreiros, tivessem um certo conhecimento de leitura. Aquele irmãozinho, por ser um dos evangelistas fiel, pregador fiel, eles foram obrigados a credenciar ele, e ele fez uma grande obra. Não sei como está o irmão, é o irmão Zezinho. Queria ver e abraçar o irmão, mas não sei se nós temos ainda esse tempo, essa felicidade. Conheci muitos exemplos dentro da obra de Deus, mas a maior parte de pessoas que tiveram êxito foi essas pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que faziam as coisas por simplicidade e por humildade. Irmãos, portanto, aquele que o Senhor credencia, pode ser letrados, ricos ou pobres, porque Deus não condena nenhum rico também. Muitos falam, os ricos vão perder, os pobres vão salvar. Tem muito pobre que é revoltado porque é pobre. Não, e a Bíblia diz, devemos agradecer a Deus por tudo. Agradecer a Deus por ser pobre, por ser rico, por estar com a barriga cheia ou estar passando fome. Então dai graças a Deus por tudo, porque Ele sabe o que faz e na hora certa Ele o socorrerá. E eu queria lembrar aqui, nesse tempo, vivendo nesse tempo que eu estou falando, 70 anos depois do cativeiro de Babilônia, já era quer ver, irmãos? Ficou o telefone do Silvio, faz senhor. Obrigado. Mas nós guarda mais um pouco aí, daqui a pouco. Eu moro longe, mas vim pegar o telefone do Silvio, chamei, ele não atendeu. Deixa pra próxima. Tá bom? Obrigado. Hoje eu venho com mais tempo aí. É que o irmão chegou e está indo, mas é assim, estamos ao vivo. Mas louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o que eu queria estar lembrando para vocês, que o Senhor Deus é fiel com o seu povo. Ele não esquece do seu povo, ele é força. Aqui mesmo em Ageu são promessas que a gente deve estar lembrando. Versículo 23 do capítulo 2, ele dizia para Zorobabel, que era rei depois que se tornou do cativeiro, uns 70 anos depois do cativeiro que
Nabucodonosor levou, o povo de Deus. Zorobabel, que era da linhagem do rei, e era também da linhagem do rei Davi também. O Senhor diz: naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Seratiel, diz o Senhor, e farei-te como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Como é importante, irmãos, o homem fazendo as coisas pensando na obra do Senhor, ele tem a proteção do Senhor. Aqui Deus está prometendo que ele seria um anel como um anel de selar. Hoje os homens fazem um compromisso, os grandes governadores, os reis, eles vão com uma assinatura e tem um carimbo também ali junto com a sua assinatura, mas naquela vez o compromisso de um rei era confirmado através de um anel. Ele tinha um brasão, esse anel. Parece que era colocado no papel um pedaço de cera e aquele anel era colocado em cima daquela cera. Ali estava confirmado e ninguém podia passar por cima daquele compromisso que o rei tinha firmado. E aqui Deus está prometendo para nós nessa tarde, se formos fiel a Ele, observar as suas profecias que deixou para nós, os cumprimentos no tempo certo, porque estamos vivendo tempos que o Senhor falou há muito tempo, através da Bíblia. Desde Gênesis ele vem fazendo promessas e profecias para que nós não esquecesse do santo cumprimento das palavras do Senhor. E então ele faz de nós como um anel de compromisso. É a mesma coisa do nome de Jesus, que muitas vezes as pessoas usam em vão, mas o nome de Jesus é semelhante, é como um anel de selar o compromisso. Porque daquela vez, quando o rei mandava uma mensagem através do seu mensageiro, ele chegava e falava: eu estou aqui em nome do rei Joaquim, em nome do rei Nabucodonosor, em nome do rei Dário. E era assim. Portanto, por isso que Jesus nos autorizou a usar o seu nome. Portanto, nós estamos em nome de Jesus, em nome do rei. E era como prometendo que ele ia ser como um anel, aquele anel que o rei selava e selava o compromisso. E assim é com a sua igreja hoje. Mas a sua igreja hoje podemos muitas vezes comparar como o povo de Israel envelhecido, esquecido dos seus costumes. E ninguém vê mais falar das palavras, das mensagens sérias e corretas. Desculpa, meus irmãos, pregadores, meus dirigentes de igreja, mas sou necessário fazer isso. Fui evangelista desde criança. Desde quais crianças preguei o evangelho. Hoje muitos me chamam por vários lugares de missionário, de pastor. Sou simplesmente um pregador da palavra de Deus. Aonde sou chamado, vou e prego, e aqui eu estou todos os sábados, e se Deus quiser, for da vontade de Deus, nós vamos estar fazendo mais dias na semana. Portanto, meus irmãos, temos que ser fiéis ao propósito que nós assumimos com o Senhor, porque não é brincadeira nós pisar nas coisas do Senhor, no que Ele nos ordenou. Portanto,
Talvez eu tinha muito mais para falar nessa tarde, mas vamos continuar falando, vamos continuar neste assunto ao rumo do livro, do último livro de Apocalipse, que eu prometi que nós vamos chegar depois nos cavaleiros do Apocalipse, vamos chegar. Não precisamos ter pressa de chegarmos lá nos outros capítulos, 14 para frente, vamos estar chegando lá. Mas, pelo que eu entendo, e Deus tem me feito sentir, porque há 30 anos que cheguei nessa cidade, o Senhor prometeu que nós tínhamos uma obra muito grande, e muito grande mesmo, e ela nem começou, mas não estamos ainda lá, capítulo 14, lá para frente. Nós não chegamos, estamos chegando nos 4 cavaleiros de Apocalipse, que o negócio está feio. A corona está aí derrotando, ninguém nunca viu uma coisa extraordinária de praga tão grande como a corona que foi nos 4 cantos do país. Como eu falei, cumprindo a profecia que Deus falou com Daniel, né? Naquele tempo multiplica a ciência e os homens correm de uma parte para outra. Os homens com seus estudos, com suas experiências, eles mesmos fazem acabar com as geleiras, com as matas, faz poluir o oceano, o ar, a atmosfera, faz tudo isso. E eles correm de uma parte para outra e ninguém fica livre, é nos 4 cantos do mundo. E a bênção de Deus está para nós distribuir também para os 4 cantos do mundo. É promessa do nosso Mestre Jesus Cristo. Se Deus quiser, no próximo sábado nós estamos aí de novo. E se for da vontade de Deus, o pastor Benedito vai estar aqui junto, nós vamos estar juntos, porque na hora de ver um texto na Bíblia, um pode ler, pode explicar, e assim nós vamos entender como vai ficar melhor esse. E se alguém daí que está me ouvindo quiser participar também, entre em contato comigo, Frei de Armando José Ruas, e também através do canal no YouTube, que é administrado pela Adelma. Então, manda um abraço então eu mando um abraço para o pessoal do YouTube da Adelma e para os irmãos meus amigos do meu Face e todos que estiverem me ouvindo. Também muitos irmãos que ouviu, que gostar. Não é o que eu tenho falado agora, não. É o que nós podemos juntos estar falando a partir de agora. Compartilha com os amigos da sua rede social aí e vamos divulgar essa ideia de estarmos ligados nas profecias, nos cumprimentos das palavras dos últimos tempos, nos cumprimentos do Apocalipse. Fica conosco, une com a gente e vamos fazer aquilo que eu tenho certeza que o Senhor quer que fale. E repito para meus amigos pastores de igreja mais uma vez, não prenda os evangelistas, deixa eles soltos. Eles são os que mais sofrem na obra de Deus, eles são os que mais trabalham, eles são os que mais choram por aí pelas almas, porque eles não estão pensando no dízimo da igreja, eles não estão pensando nas ofertas da igreja, eles não estão pensando na mordomia. Deus levantou os evangelistas para divulgar a sua obra e nos últimos tempos nós estamos precisando de pastores que dão essa liberdade de incentivo. Não manda os evangelistas simplesmente ser distribuidor de folheto, convidar o seu vizinho. Isso todos têm que fazer, principalmente os diáconos, os pastores também. Tem que visitar
os irmãos que estão enfermos, os irmãos que estão fracos na fé, e não é hora de repreender, expulsar ninguém, é hora de trazer para a igreja, tratar, porque a vinda do Senhor está mais próxima agora do que antes. E isso os apóstolos já falavam, mas agora nós sabemos que está muito mais perto. Liberta os evangelistas, consagra evangelistas, incentiva eles. Um evangelista não precisa ser chamado de pastor para ser respeitado, não. É como evangelista, pregador, profeta. A palavra de Deus. Libera meus pregadores, porque o tempo está cumprindo. Portanto, tem que as almas chegar para o Senhor e também as pessoas que devem trabalhar na sua obra. Amém, irmãos? Que Deus o abençoe. Um abraço para todos os irmãos. Abraço aí, pastor Benedito. Você é o meu companheiro. Se Deus quiser, você vai estar conosco aqui, né? Ou até algum dia na sua casa. Em nome de Jesus. E todos os irmãos de Mauá, de todo o mundo que estiver nos assistindo. Amém.